ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. 6 horas mais 2 minutos. Está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu ficarei com você até às 6h30 da noite. Você pode nos acompanhar pelos 870M e também pela internet no site www.radio.ufg.br. Baixe ainda o aplicativo para celulares Minha UFG. Fique ligado. Pesquisa Ibope, encomendada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, e divulgada nesta quarta-feira, mostra que Jair Bolsonaro, do PSL, teria 27% dos votos se o primeiro turno fosse hoje. O petista Fernando Haddad aparece em segundo lugar, com 21% das intenções de votos. Os dois candidatos variaram para baixo em relação à última pesquisa do Ibope, mas dentro da margem de erro. Ciro Gomes, do PDT, tem 12% das intenções de voto. Geraldo Alckmin, do PSDB, 8%. E Marina Silva, da Rede, 6%. João Amoedo, do Novo, é o preferido de 3% dos eleitores. Álvaro Dias, do Podemos, aparece com 2%, mesma quantidade de eleitores que disseram que votariam em Henrique Meirelles, do MDB, se a eleição fosse hoje. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 1% das intenções de voto. Os candidatos Cabo Daciolo, do Patriotas, Eimael, do Democracia Cristã, Vera Lúcia, do PSTU e João Goulart Filho, do PPL, não atingiram nenhum das intenções de voto. Brancos e nulos somam 11% e 7% dos eleitores não sabem em quem votariam ou não quiseram revelar o voto ao pesquisador do Ibope. Eu estou na linha com o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Mundim, que vai analisar a conjuntura eleitoral do momento. Boa noite, professor. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar conversando com vocês. O prazer é nosso, professor. Com esses números apresentados ontem pelo Ibope, muito similares ao da última pesquisa, divulgada na segunda-feira, já dá para dizer que o segundo turno será entre Bolsonaro e Haddad ou em 10 dias muita coisa ainda pode acontecer? Eleição é um processo dinâmico, então até que ela acabe, muita coisa pode acontecer. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, caso não aconteça nenhum evento de grande magnitude, alguma coisa muito extraordinária, eu acho que já poderia cravar com um grande nível de certeza que o segundo turno será entre o candidato Jair Bolsonaro e o candidato Fernando Haddad. Essa pesquisa do Ibope, ela tem 95% de confiabilidade, inclusive. Explica para o nosso ouvinte o que é essa confiabilidade. Na verdade, o que eles chamam de nível de confiança é basicamente o seguinte: vamos imaginar hipoteticamente que você fizesse 100 pesquisas iguais no mesmo período de tempo, ou seja, com o mesmo questionário, a mesma empresa sendo contratada, e os eleitores, claro que diferentes eleitores, mas um universo de mais de 100 milhões de eleitores, você ia tirar 100 amostras, mais ou menos semelhante a essa, de 2 entrevistas, amostras representativas nacionais, do Brasil inteiro, e o mesmo questionário ia estar sendo aplicado, provavelmente no mesmo período de tempo, depois os resultados estariam sendo comparados. Isso significa que dessas 100, 95, os resultados iriam variar, ou seja, provavelmente dessas 100, 95 delas iam ter resultados muito semelhantes, mas não necessariamente iguais, mas eles iam variar dentro dessa margem de erro de 2% para mais ou para menos. Isso significa que as outras 5 poderiam variar para fora dessa margem de erro. Então vamos imaginar hipoteticamente, dessas 100 pesquisas, em 95, Jair Bolsonaro de fato estivesse flutuando ali entre, se eu não me engano, 25% e 29%, já que ele estava com 27%. Uhum. Nas outras 5 restantes, era possível encontrar um resultado, por exemplo, 31%, ou 24%, ou 23%, entendeu? Fora dessa margem de erro. Fora dessa margem de erro. Então, assim, aí as pessoas vão dizer, olha, a pesquisa errou, olha que coisa ruim, certo? Na verdade, não. Você sabe que esse erro é possível, do ponto de vista teórico do procedimento amostral da pesquisa. Tá? Te falo mais, assim, é engraçado que as pessoas tendem a enfatizar demais esses erros de amostra, mas também existem outros erros nas pesquisas que podem ser cometidos. Mas o mais interessante é o seguinte, que os institutos realmente sérios, eles conhecem essas limitações, que a gente chama tecnicamente de erros de medida, e o que eles fazem o tempo todo é trabalhar em cima, seja do questionário, seja da amostra, seja do treinamento dos entrevistadores, para reduzir esses
erros de medida ao mínimo possível. Isso que é mais importante. O brasileiro não confia muito em pesquisa. O povo tem que entender que elas representam um recorte do momento, que não é, obviamente, o dia da eleição, né? A gente está aí nas vésperas. Se fosse hoje, as pessoas votariam nesse candidato. Talvez isso possa mudar nos próximos 10 dias. E, além disso, as pesquisas são feitas com metodologia científica, né? É uma metodologia comprovada cientificamente, né, professor? Sim, tanto do ponto de vista estatístico, né, que faz a maneira como a amostra vai ser coletada, quanto também do ponto de vista da elaboração do questionário, do fluxo do questionário, do tipo de pergunta que é feita. Tem estudos de mais de 50 anos, seja na área de ciência política ou de sociologia, sobre como elaborar perguntas para pesquisa de opinião. Então, é uma área de conhecimento e científica bastante séria e consolidada, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil. Agora, uma coisa interessante é isso, né? As pessoas tendem a não confiar, eu até concordo com elas, quando o Instituto tem uma série de restrições, sabe? Faz um trabalho falho, muitas vezes você consegue identificar isso claramente. Olha, esse questionário não está defeito, esse questionário tem um viés, essa amostra está esquisita. Mas, assim, os institutos sérios, como eu disse, eles trabalham de maneira bastante coerente. E tem uma coisa engraçada, né? Não apenas uma pesquisa é um retrato do momento, mas para que serve uma pesquisa como essa também? Seja as que são divulgadas pelos meios de comunicação, claro que eles estão tentando criar um fator notícia em cima disso, mas as próprias campanhas eleitorais, e não só as campanhas eleitorais, outras áreas de governo, trabalham com pesquisas o tempo todo. Por quê? Porque você precisa tomar certas decisões, seja do ponto de vista de uma campanha política, seja do ponto de vista de uma estratégia governamental. E muitas vezes você precisa obter um dado que seja representativo da população. E o que significa isso? Eu preciso obter uma informação que seja a menos custosa possível, ou seja, eu preciso tentar captar como é que 120 milhões de brasileiros pensam sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada política, e talvez qual seria a melhor forma de conscientizá-los de uma outra maneira, seguir aquela política, enfim. Eu preciso de fazer isso. Não tem como eu fazer uma entrevista com 120 milhões de brasileiros. Então eu utilizo isso que a gente chama de procedimento amostral, que é uma técnica estatística de fato, bastante poderosa do ponto de vista teórico, para coletar o que a gente chama de uma amostra populacional com um número bastante reduzido de pessoas, que são essas 2.000, 2.500, dependendo da pesquisa, ou um pouco mais, ou um pouco menos, enfim, para coletar essas informações e aí tomar uma decisão. E o tempo todo as pessoas ao mesmo tempo falam, eu não confio nas pesquisas. Por quê? Porque eu não fui entrevistado, mas do ponto de vista do sorteio aleatório, o razoável é que você não seja entrevistado mesmo. A probabilidade é muito pequena, né, que alguém seja entrevistado. 2.500 pessoas num universo de mais de 200 milhões de brasileiros. Essas pesquisas que viram notícia, que chegam até as nossas redes sociais, que chegam até os sites de notícia que a gente acompanha, que chegam até a gente, são as quantitativas. E ainda há as pesquisas qualitativas, né, que os candidatos utilizam bastante internamente nas campanhas. Os marqueteiros não vivem sem as qualitativas e o resultado dessas qualitativas a gente nem fica sabendo, na verdade, né? Aí são dois tipos de pesquisa diferentes, né? Como a gente está falando de inferências populacionais, no caso, a gente só consegue fazer isso com as quantitativas. As qualitativas, elas não te permitem. Você, claro, pode tentar fazer uma representação mínima de um perfil de grupo ou de eleitor, mas elas são principalmente utilizadas para você conseguir aprofundar certas questões ou para testar certas ideias que você não conseguiria fazer necessariamente com a pesquisa quantitativa. Ou então você observar algum tipo de comportamento que seja talvez interessante ou não é duvidoso a palavra que eu queria dizer, mas enfim, você faz um cruzamento de dados, uma análise quantitativa, percebe que tem um certo tipo de comportamento de um perfil de eleitor, mas você às vezes não tem uma teoria por trás para explicar aquilo. Então você pode tentar aprofundar certas ideias que você tem do ponto de vista interpretativo numa pesquisa qualitativa, e às vezes isso pode te dar informações bastante interessantes. Bom, no começo do nosso bate-papo, você cravou uma aposta aí que o segundo turno deve ser mesmo entre Bolsonaro e Haddad, há pouco tempo para que algo aconteça e tire esses dois candidatos do segundo turno. Mas nós temos gente brigando aí, né? Ciro Gomes, Geraldo Alckmin também tem oscilado, apesar de ser dentro da margem de erro, ou seja, eles não estão conseguindo um crescimento expressivo nas intenções de voto. E além deles tem a Marina Silva, que pelo contrário, ela tem perdido muitos eleitores nessa reta final da campanha e está oscilando para baixo, além da margem de erro, né? Algum desses três, você julga que ainda tem chance de crescer nessa reta final? Sendo bastante sincero, o movimento da Marina, do ponto de vista teórico, ele é esperado, tá? Ela está num partido pequeno, ela não tinha nenhum tipo de mecanismo de resistência mais substantivo para se manter competitiva caso fosse atacada pelos opositores. Uma coisa é o que aconteceu em 2014, com toda a tragédia que envolveu a morte do candidato Eduardo Campos, impulsionando o posicionamento dela numa dimensão mais competitiva na corrida eleitoral. Outra coisa é o que está acontecendo hoje, então já era esperado. O
Meirelles também, por mais que ele tente se desvincular, tentar criar uma imagem diferente, quer dizer, ele é o ministro da Fazenda de um governo que tem uma aprovação, uma popularidade baixíssima. Então tudo apontava para que ele de fato não conseguisse crescer. E ele também é muito pouco carismático, né? Então ainda isso não ajuda, tá? Mesmo com todo o dinheiro que ele está botando na propaganda, na campanha, não significa que ele ia se tornar um candidato competitivo. O Ciro tem esse dilema, né? Tem um outro candidato competitivo do ponto de vista do espectro ideológico, que é o Fernando Haddad, apoiado por um ex-presidente altamente popular, apesar de estar preso. Que é o Lula. Então, o Ciro Gomes só poderia crescer caso acontecesse alguma coisa com o Fernando Haddad. E o Alckmin, que é o caso mais interessante de se analisar, eu estava conversando com colegas da área há umas 2 semanas, quer dizer, quando a gente fala assim, do ponto de vista institucional, ele tinha todas as condições de crescer, né? Ele estava num partido que já ocupou a presidência da República, ele conseguiu fazer uma grande coalizão com os partidos de centro, ele tem tempo de TV. Enfim, tudo isso levantava a hipótese de que ele iria crescer no decorrer da disputa. Mas, ao mesmo tempo, eu brincava, olha, tudo bem, mas do ponto de vista comportamental, não tem nenhuma variável que realmente diga que ele tende a esse crescimento. Aí eu vou te dar um exemplo. E a gente está vendo isso na campanha dele atualmente. Para quem ele está atacando? Ele está atacando o Bolsonaro. Imagino que eles estejam chegando à conclusão que eles só podem crescer se eles conseguirem tirar votos do candidato desse espectro centro-direita que está mais competitivo, que é o Bolsonaro. Só que do ponto de vista comportamental, quem é o eleitor do Bolsonaro? Não é um eleitor que se posicionou anteontem a favor desse candidato. É um eleitor que já vem acompanhando o candidato há mais ou menos 1 ano ou 2, enfim, já está mobilizado em torno dessa candidatura, é um eleitor entusiasmado com aquela candidatura. Então, enfim, do ponto de vista comportamental, é um eleitor que dificilmente vai mudar de opinião, independente do argumento que esteja apresentado. Então, o Alckmin tem um desafio muito grande e eu acho que ele não vai conseguir vencer esse desafio. E do ponto de vista institucional, eu acho que é interessante que essa eleição pode deixar para o PSDB, caso de fato o Alckmin permaneça naqueles patamares que a pesquisa mostrou, é o seguinte: o PSDB precisar provavelmente se reinventar, se renovar, porque ele vai perder muito espaço político, né? Ele vai ter um desafio grande pela frente. Por que os brasileiros não confiam nesses candidatos de centro aí e polarizam a eleição com candidatos de vertentes mais extremas? Assim, de um modo geral, se você for falar com esse conceito de confiança e for tentar aprender no eleitor se eles confiam em candidatos, em atores políticos, em partidos políticos, se a gente for fazer uma análise longitudinal dessa informação, você vai perceber que, historicamente, políticos e instituições políticas, por exemplo, partido, parlamento, etc., têm um nível de confiança muito baixo junto ao eleitorado, ao corpo de cidadãos, ou junto à opinião pública. Então, não é que esses candidatos que estão lançados agora para concorrer à presidência têm um nível de confiança maior. Na verdade, são eles que se colocaram à disposição do eleitor e, naturalmente, o eleitor, quando está respondendo a uma pesquisa de opinião como essa, ele vai escolher uma daquelas opções. Na maior parte das vezes, ele vai colaborar com o entrevistador e vai escolher uma daquelas opções. Agora, no caso, estou imaginando que você, quando você fez essa pergunta, estava pensando por que o eleitor do Bolsonaro parece ser um eleitor que confia mais no seu candidato, não é isso? Na verdade, o que eu queria saber é por que o eleitor não confia nesses candidatos de centro, como um João Amoedo, um Henrique Meirelles, um Geraldo Alckmin, e escolhem candidatos de vertentes mais extremas, ou da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Por que o eleitor brasileiro não confia nesses candidatos de centro? Do ponto de vista desse conceito de confiança, é até difícil discutir, porque as pesquisas não estão perguntando isso para as pessoas, né? Então, não sei se elas votam menos no Amoedo porque confiam menos nele. Talvez não seja isso. Com certeza eu sei que elas votam menos nos candidatos de extrema esquerda porque, naturalmente, esses candidatos mais de extrema, na maior parte das vezes, eles tendem a afugentar os eleitores mais moderados ou que preferem outro espectro ideológico. Então, no caso da esquerda, por exemplo, quem está realmente ascendendo são os candidatos de centro-esquerda, né, que tendem a fazer um discurso mais moderado. Ciro Gomes tem uma ruralista como vice na sua chapa. O Haddad, provavelmente, por mais que a militância esteja inflamada, e claro que faz parte do papel dele como candidato e do partido de inflamar essa militância, porque eles têm uma importância específica durante uma campanha, ao mesmo tempo também não é um candidato que está assumindo posições mais radicais do ponto de vista do espectro teológico de esquerda, né? Quem faz isso na campanha, principalmente, é o Guilherme Boulos. Então é um franco atirador que pode dizer qualquer coisa. Então, assim, não necessariamente é isso, é questão de confiança que as pessoas estão levando em consideração. Elas podem, por exemplo, ter um nível de confiança baixíssimo em relação a todos os candidatos que estão aí colocados, e se isso acontecer, significa o quê? Que esse conceito de confiança não é aqueles que as pessoas estão levando em consideração para decidir seu voto. Elas estão focando suas decisões em outros aspectos que para elas são mais importantes. Sei lá,
olha, qual vai ser a política econômica que determinado candidato vai implementar? Qual a política para o combate ao desemprego que determinado candidato vai implementar? Ou mesmo no caso do Bolsonaro, que eu acho que dá um pouco de voto para ele, a força política para ele. Qual é a política de segurança pública que esse candidato pretende implementar? Então, assim, não sei se seria confiança, mesmo que todos, como eu disse, a gente não teve como medir isso, então eu não sei qual realmente é o nível de confiança das pessoas em relação a esses candidatos, e não necessariamente eu posso dizer que o fato dela votar nele significa que ela confia nele, pode ser que ela seja o candidato em que ela tem menos rejeição, apesar de não gostar muito de nenhuma das opções disponíveis. Então, na verdade, assim, o que eu estava querendo dizer é justamente isso, quer dizer, o fato de você não poder ter um nível baixo de confiança em relação a todos os candidatos, do ponto de vista da decisão do voto, leva o eleitor a optar por outras questões para decidir esse voto. Professor, só uma última pergunta antes da gente encerrar. Os debates, da TV, aí nos últimos dias de campanha, eles têm potencial para mudar o retrospecto das urnas? Ou as TVs perderam muito espaço para as redes sociais, por exemplo, na hora do eleitor se informar sobre essas candidaturas? Não, na verdade, a televisão continua sendo o principal veículo de comunicação para os candidatos se comunicarem com o grosso do eleitorado. Vou só te dar um exemplo. Eu não sei se o dado mais atualizado é esse, mas eu acho que ele mudou muito pouco. Na pesquisa brasileira de mídia de 2015, mais ou menos algo em torno de 95% da população brasileira assistia televisão diariamente. Mas o uso da internet estava restrito a mais ou menos 50% da população. E esses 50%, e esse uso da internet, a gente falava que tinha um hiato de renda, escolaridade e idade. Ou seja, quanto maior a renda e maior a escolaridade, maior o uso da internet. Quanto menor a renda, menor a escolaridade, menor o uso de internet. No caso da idade, os eleitores mais jovens, os cidadãos mais jovens usavam mais que os mais velhos. Então, quando você vê esses números, você continua tendo convicção de que a televisão ainda é o mais importante, apesar de as pessoas estarem cada vez mais usando as novas mídias. Em relação aos debates, a controvérsia é a seguinte: não existem, pelo menos no Brasil, estudos que consigam demonstrar de maneira substantiva e cabal, para encerrar o debate, vamos dizer assim, um efeito de fato substantivo da participação naquele debate dos candidatos. Principalmente porque ali está um dialogando com o outro, e claro que às vezes alguma frase de efeito que algum fala, que poderia levar uma pessoa a mudar de opinião, logo em seguida vai ser rebatida, e talvez essa opinião que tenha sido mudada anteriormente volte para o estágio inicial, porque ela a princípio concordou com o argumento, depois passou a discordar porque ouviu uma réplica ou uma tréplica. Então, assim, os debates eles são importantes do ponto de vista que a gente chamaria normativo, ou seja, é importante que esses candidatos se exponham para o eleitor, expressem suas ideias, num ambiente assim um pouco menos controlado do que numa peça publicitária, né, que ele fala o que ele quiser, sem nenhum tipo de questionamento, né, e também seja colocado às vezes em situações mais, pode chamar de constrangedoras, mas não é só isso, às vezes uma pergunta que seja um calcanhar de Aquiles de um candidato ou de uma campanha vai ser colocada durante o debate. Então tem esse papel fundamental. Acho que, do meu ponto de vista pessoal, acho que os candidatos têm obrigação de participar de todos esses debates, porque isso faz bem para a democracia e faz bem para as pessoas. Agora, a gente também não pode obrigar todo mundo a assistir os debates. Então, tem esse outro lado também. Então, eles são importantes democraticamente, mas, ao mesmo tempo, também eu não sei o quanto que eles poderiam ser decisivos numa eleição. Acho que talvez sejam menos do que se imagina. Então, o papel fundamental que eles exercem é esse papel de estar disponibilizando mais informação política e sobre as propostas de campanha dos candidatos que estão disputando um cargo eleitoral. Eu conversei com o professor Pedro Santos Mundim, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Eu que agradeço, estou à disposição para uma nova conversa. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Coligação Goiás Avança Mais Um. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Na vida como na política, somos responsáveis pelo que fazemos ou pelo que deixamos que façam conosco. Então, se esquivar da política, jamais será a solução. De nada vai adiantar votar nulo ou branco. Isso é omissão. Precisamos sim retomar as rédeas da nossa nação. Como disse Rui Barbosa, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Segue o Rosa, vote Vitor Lustosa. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. O Jornal das 6 continua apresentando uma série de entrevistas com especialistas que discutem temas fundamentais para o Brasil e que são pauta da campanha eleitoral em andamento. Jornada Universitária nas eleições 2018. De olho no voto.
Hoje nós vamos ter a continuação do tema Direitos Humanos com a professora Michele Franco, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Ela conversou com a jornalista Isaura Carrijo. Na opinião de 6 em cada 10 brasileiros, os direitos humanos apenas beneficiam pessoas que não os merecem, como criminosos e terroristas. Os dados são de uma pesquisa inédita do Instituto Ipsos. Mas por que é importante abordar e esclarecer essa questão às vésperas de uma nova eleição? Para falar sobre esse assunto, convidamos a professora Michele Cunha Franco. Ela é vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, membro do NECRIV, o Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, e também do Núcleo de Direitos Humanos da UFG. Olá, professora, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Isaura, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante nesse momento tão delicado da nossa democracia. Bom, a pauta em defesa da comunidade LGBTI também tem sido muito explorada pelos candidatos, né? O que é que falta avançar nesse aspecto, na sua opinião, professora? Eu acho que falta tudo. Porque se a gente for olhar o perfil do Congresso é de 80% homem branco. Esse não é o perfil da nossa sociedade, não é. Né? Se você vai para o IBGE, nós temos muitas pessoas negras, nós temos muitas mulheres e que não estão ali representadas. Então, quando esse discurso da família idealizada, né, em nome de uma família idealizada, você não pode conceder direitos, essa comunidade vai afetar os interesses da família. Que família é essa? De que família que eles estão falando? Se quando a gente vai para o IBGE, tem um número imenso de mulheres criando seus filhos sozinhos, com a ajuda das tias, das avós. Tem um número imenso de homens matando mulheres, de pais estuprando filhas. Então, tem um número muito grande. Essa família idealizada, na verdade, quando você vai para a prática, que ela está muito sobre-representada no imaginário social e sub-representada nas estatísticas. E outra que tem muitas famílias que, em nome desse padrão, elas são disfuncionais e violentas. Então, eu sempre gosto de falar aquela frase que a ministra Ellen Grace falou no STF quando do julgamento da união estável entre pessoas homoafetivas, que é uma sociedade, e ela estava usando uma fala também do Zapatero, né, então primeiro-ministro da Espanha, que uma sociedade decente é aquela que respeita seus integrantes. Então, a quem pode interessar se uma pessoa orienta o seu afeto para uma pessoa do mesmo sexo? A quem pode interessar isso, meu Deus? Isso é de um atraso, isso é tão absurdo. E outra, num país que mata 13 mulheres por dia, muitas delas, a maioria delas, em virtude de relacionamentos abusivos, de objetificação da mulher, de relações desiguais de gênero, numa sociedade que é machista e que é misógina, quer criminalizar, discutir essas relações na escola, com o argumento falso, porque não é possível que nem o mais conservador pastor evangélico acredite nisso, com o argumento falso de que estão querendo fazer crianças virarem homossexuais. Não, o que nós estamos querendo é discutir que uma sociedade pacífica, ela só se constrói enfrentando problemas que são crônicos nela. E a morte de mulheres é um problema crônico no Brasil, que é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Bom, é importante a gente destacar, né, a questão das políticas afirmativas, como um todo, que promovem a inclusão da comunidade LGBTI, quilombolas, índios, pessoas com deficiências, mulheres. Por que é importante a gente debater essa pauta em momento de eleição? Porque é no momento de eleição que você vai discutir justiça social. Embora eles queiram reduzir, se queira reduzir essa discussão ao mercado, mas não, o mercado existe, mas existe também o Estado. E não é no mercado, mas sim no Estado que você vai discutir consertar determinadas distorções. Tem determinados grupos que são historicamente no Brasil alijados do acesso às oportunidades. Né? Então, é no momento de eleição que você vai perceber qual que é o retrato dessa sociedade. Uma sociedade que continua desrespeitando homossexuais. Se você pega a
a longevidade de travestis no Brasil vai ali por volta dos 30, 30 e poucos anos. E isso é indecente, né? Um país que não deixa as pessoas viverem. Se você pega o genocídio da comunidade jovem negra, pobre, que está acontecendo no Brasil, você pega o genocídio de indígenas. É nesse momento em que a gente vai discutir que sociedades, qual que é o nosso plano? Qual que é o nosso plano de sociedade? Qual que é o nosso contrato social? Né? Quem a gente vai incluir nesse contrato social e quem a gente vai excluir? Né? Então, é ultra relevante que essa discussão seja dada. Professor, agora de uma maneira resumida, o que um dirigente de Estado, um parlamentar, deve fazer, então, para contemplar os direitos do cidadão? Se ele não for cínico, né? Se ele não for cínico e não quiser uma sociedade mais violenta, ele tem que olhar para o que os dados da nossa sociedade contam. Quem está morrendo? Quem está fora das oportunidades? Quem está fora dos processos de mobilidade social por meios legítimos? Vamos cuidar dessas pessoas. Isso é de uma simplicidade, isso é cristalino. E para mim, é cinismo quem não se põe, quem não se presta a fazer essa discussão. Professora, quando a gente fala de inclusão, é importante também a gente enfatizar a questão das cotas, né, dentro das universidades, que é um assunto polêmico ainda, né, dentro da sociedade. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? A minha opinião é assim, eu tenho o prazer de trabalhar numa universidade que é muito atenta a isso. Por quê? Porque antes das cotas no Brasil, nós tínhamos menos pessoas negras nas universidades do que a África do Sul na época do Apartheid. E tem discursos que falam assim, as cotas vão piorar as universidades. Já existem inúmeras pesquisas percebendo o rendimento de alunos cotistas e não cotistas, e isso é uma falácia muito grande. E outra questão, aí tem aqueles discursos, né? Mas a gente tem que investir na educação básica, não adianta... não, vamos lá. Então vamos investir na educação básica. Uma coisa não elimina a outra e é, sim, necessário investir na educação básica. Mas o reflexo de um investimento agora na educação básica, ele vai acontecer daqui décadas. E aí, será que nós temos que deixar mais e mais gerações esperando décadas para terem oportunidades? E aí você forma médicos, juízes, as pessoas que vão tocar a universidade a partir de pessoas da elite, caso você não dê a oportunidade para que outras pessoas entrem. Então, são pessoas pobres de uma realidade pobre sendo julgadas por pessoas ricas, são pessoas pobres de uma realidade pobre sendo tratadas por pessoas ricas, e dentro dessa cisão que a gente tem entre ricos e pobres no Brasil, a pessoa não vai ter empatia, não vai ter a solidariedade necessária para encarar uma realidade com a qual ela nunca teve acesso, porque a gente sabe que a classe média e média alta no Brasil vive em bolhas. Agora, mais do que a entrada, é preciso pensar também na permanência, né, do estudante na universidade. O que existe em termos de política e de permanência, de bolsa, tem sido satisfatório? Olha, eu até que aqui quero parabenizar a CIP, a CAF e a reitoria da Universidade Federal, que tem se esforçado para que seja suficiente, mas infelizmente não é em virtude dos cerceamentos de recursos que as universidades federais vêm passando no Brasil, e com um discurso difamatório que nós estamos atravessando, assim, de o Banco Mundial falar que nós somos muito elitistas. Ok, nós ainda somos muito elitistas, mas por que o Banco Mundial vem falar isso só no momento que nós estamos deixando de ser elitistas, tão elitistas, né? Então, assim, não é o suficiente, mas eu acho que as políticas, elas se constroem a partir do momento que você as coloca em prática e começa a perceber as deficiências, e é assim que a gente consegue corrigir. Mas alguns passos já foram dados. Tá certo, nós conversamos com a professora Michele Cunha Franco sobre a importância de debater direitos humanos às vésperas das eleições 2018. A professora Michele é vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, membro do Núcleo de Direitos Humanos da UFG e também do NECRIV, que é o Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência.
Professor, obrigada pela sua participação aqui na Rádio da UFG e vamos torcer, né, para que haja mais avanços ainda na área dos direitos humanos. Eu que agradeço e faço votos que os votos se deem nesse sentido, de que a gente inclua mais pessoas nos direitos que são essenciais para que uma sociedade tenha decência. 6h31, o Jornal das 6 fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.